Vamos ao emprego obrigatório do acento grave. Lembrando que este acento, o acento grave, ele é usado para que nós representamos a ocorrência de um fenômeno fonético, que nós chamamos crase, que é a repetição de dois As, quando ocorreria a necessidade da repetição de dois As, e nós pronunciamos esses dois As como sendo um único A. A primeira possibilidade de obrigatoriedade é quando nós temos simultaneamente, quer dizer ao mesmo tempo, a ocorrência de um termo regente exigindo a preposição A e um termo regido exigindo um artigo A. Observe os dois exemplos. Na frase iremos à capital, nós temos o verbo ir, que exige preposição a, quem vai, vai a, e o substantivo, a palavra substantiva capital exige artigo a. Então nós temos a ocorrência de dois As, que quando nós falamos, nós pronunciamos como um único A. Este fenômeno fonético, pronunciarmos dois As como sendo um único A, nós chamamos de crase. Quando há a ocorrência desses dois As, nós representamos na escrita obrigatoriamente com um único A, recebendo o acento grave. Observe que fenômeno semelhante ocorre em obedecemos a sinalização. Quem obedece, obedece a, o termo regente exige preposição a e a palavra substantiva exige a anteposição do artigo a. Nós teríamos dois As, que na pronúncia, quando pronunciamos, nós pronunciamos isto como sendo um único A. Daí a obrigatoriedade da presença do acento grave sobre o A. Obedecemos à sinalização. A mesma coisa vai acontecer, possibilidade número 2, quando nós temos um termo regente que exige preposição a e um termo regido que vem iniciado por um dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo, como na frase iremos à escola. Quem vai, vai a. Observe que a palavra substantiva vem precedida do demonstrativo aquela, então nós teríamos a ocorrência de dois As. Este fenômeno fonético, dois As pronunciados como um único A, iremos àquela escola, nós chamamos de crase, e ele é representado pela colocação do acento grave sobre um único A. Fenômeno semelhante vai ocorrer em deram grande importância a aqueles fatos, porque quem dá importância a palavra aqueles é iniciada por hora, então nós teremos a ocorrência de dois As. Observe que nós pronunciamos isto como um único A, deram grande importância àqueles fatos. Então este fenômeno fonético, dois As pronunciados como um único A, nós chamamos de crase, e é representado obrigatoriamente na escrita com a colocação de um acento grave sobre o A. Entendemos que é necessário, em um dos próximos vídeos, nós explicarmos para vocês o que é termo regente e o que é termo regido, embora nós já tenhamos feito isto em um vídeo bem anterior a este. Observe quando o emprego do acento grave não é permitido, ou seja, quando que ele é proibido. Se o termo regente não admite preposição a, não poderá ocorrer a colocação do acento, porque não haverá presença de dois As, não haverá crase. Mesma coisa se o termo regido não admite o artigo A. Porque se houver um único A, ou este A é preposição ou ele é artigo.
Se não ocorre presença dos dois As, não poderá haver simultaneamente a ocorrência de preposição e artigo, caracterizando o fenômeno da crase. É o que acontece, por exemplo, nas frases que nós listamos agora para vocês. Se nós dizemos visitamos a capital do estado, quem visita algum lugar. Observe que esse verbo não exigiu aqui um artigo, então nós teremos a ocorrência de um único A. Se não é preposição, ele é obrigatoriamente somente o artigo que antecede o substantivo feminino. O verbo visitar não admite preposição a. Então aqui nós temos uma preposição, mas a palavra aquela, temos tão somente o demonstrativo aquela, só ocorre um a. Também não há possibilidade, não ocorre crase, não há possibilidade de emprego do acento grave. Com muita atenção, observe agora um detalhe. Na frase não iremos a festas, olha, este a está no singular. Quem vai, vai a. Nós temos uma preposição. Mas para esse a ser artigo, obrigatoriamente ele deveria estar no plural. Se ele estivesse no plural, sim, agora nós teríamos crase. Nós não iremos às festas, não iremos às. Quem vai, vai a, mais o artigo as, haveria acento grave. Só que este a está no singular. A no singular não pode preceder como artigo, não é? Palavra feminina no plural. O artigo é as. Então, se o a está no singular antes de uma palavra feminina plural, isso significa que ele é somente preposição, não ocorre o fenômeno da crase, não há possibilidade de colocarmos o acento sobre o a. Então, muita atenção a estes detalhes para que você não cometa erros na sua próxima prova. Observe o emprego não obrigatório ou o emprego facultativo do acento grave. Este emprego ele é facultativo ou não obrigatório basicamente quando o termo regente exige a preposição a, mas o emprego do artigo feminino singular ou plural a, as é facultativo antes do termo regido. Isto você pode observar, por exemplo, na frase iremos à sua festa. Quem vai, vai a, o termo regente, que é o verbo, exige preposição a. Mas observe que esse demonstrativo, sua, o emprego antes dele, ele é facultativo. Como que você pode perceber isso? Criando uma frase em que você empregue, não é? Empregue o demonstrativo lá, acompanhado do substantivo, como sujeito de uma oração que você criar. Sua festa será amanhã, a sua festa será amanhã. Observe que as duas frases estão corretas. Então, o emprego desse artigo, ele é facultativo. Então, isso significa que nós temos a presença de uma preposição, mas nós temos o emprego facultativo do artigo. Então, neste caso, o emprego do acento grave, ele é não obrigatório, ou seja, ele é facultativo. Então, lembra, o emprego do acento grave, ele é não obrigatório ou facultativo quando o termo regente exige a preposição a, mas o emprego do artigo é facultativo antes do termo regido. Se na sua prova aparecer a palavra casa em alguma questão ou em alguma alternativa, observe os detalhes que nós vamos lembrar você. Se a palavra casa não vier seguida de um complemento, não haverá acento grave, então retornaremos a casa sem acento grave. Se a palavra casa vier seguida de complemento, nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, o termo regente, no caso o verbo retornar, exige preposição a. Então, neste caso, quando a palavra casa vem seguida de complemento e o termo regente exige preposição a, acento grave no a. Mas, mesmo vindo seguido de complemento, se o termo regente, no caso o verbo visitar, não exige preposição a, então não coloque o acento grave, não haverá acento grave.
Diante de nome de cidade, cuidado para não confundir cidade com estado e com país. Bahia não é exceção, Bahia não é cidade, Bahia é um estado. Diante do nome de cidade, diante de nome de cidade, não coloque acento grave se o nome da cidade não vem seguido de complemento. Agora, se o nome da cidade vier seguido de complemento, você estará diante de duas possibilidades. Nome de cidade seguido de complemento. Se o nome desta cidade, se o nome, claro, uma palavra feminina, se o nome da cidade vier seguido de complemento e houver um termo regente que exige preposição a, no caso o verbo exige preposição a, então acento grave. Mas se o termo regente, no caso o verbo visitar, não exige preposição a, então não há razão para colocar o acento grave. Em relação à presença da palavra terra, se a terra que nos referimos significa chão firme, olha, Marujo vem do mar, mas Marujo está no planeta Terra. Se a palavra terra indica chão firme, então não haverá acento grave. Mas se nós não estamos referindo à terra chão firme, mas à terra planeta, repare que astronautas, nós imaginamos aqui vindo de fora do planeta, né? vindo, por exemplo, da Lua, vindo de uma estação. Então, observa os astronautas, nesse caso, se o termo regente exigir preposição a, haverá acento grave. Os astronautas retornarão à Terra. Mas se o termo regente não admitir preposição, mesmo nós estando falando da Terra planeta, não haverá acento grave. Então, seres alienígenas estão observando a Terra. Então, em relação à palavra Terra, observa, se ela indica chão firme, não haverá acento grave. Mas, se ela indicar planeta, se nós estivermos nos referindo ao planeta, nós estamos diante de duas possibilidades. Se o termo regente exigir preposição a, acento grave. Se o termo regente não exige preposição, não há acento grave. Em relação às palavras quem e cuja, nunca coloque acento grave antes delas. Não informaram a quem eram dirigidas estas ofertas. Lembra que a palavra cuja também não admite, não é artigo, antes de cujo nós não podemos colocar artigo. Então esse é só preposição. Divulgaram a notícia, a cuja importância você fez menção. Então antes de quem e cuja, nunca coloque acento grave. Por último, entre palavras repetidas, só uma armadilha, né? Entre palavras repetidas, realmente nós não usamos acento grave, só que é um detalhe. Observe que aqui nós estamos nos referindo a uma posição, não é? Frente a frente, de composição. Enquanto que guerra, então, é uma palavra, aqui nós temos uma palavra de função adverbial, e aqui nós temos duas palavras, aqui uma única função sintática. Aqui, em sempre fizeram guerra, nós estamos diante de palavras de funções sintáticas diferentes. Primeiro, guerra é objeto direto, segundo, guerra, objeto indireto. Então, havendo palavras repetidas, palavras femininas repetidas, se uma delas exercer a função de objeto direto e a outra de objeto indireto, acento grave, sem dúvida. Até o nosso próximo encontro. Lembramos que hoje nós estamos, por necessidade, em uma área de intenso barulho, né? Então tentamos reduzir os ruídos, mas pela urgência que era necessária para esta explicação, então nós resolvemos, mesmo diante do barulho, gravar este vídeo para vocês. Em outro momento nós gravaremos um novo vídeo, na medida do possível, que não haja barulho, né, barulho externo para vocês. Até o nosso próximo encontro. Vamos com muita calma, com muita atenção à resolução da questão que nos foi apresentada, que é a questão número 5. Se o substantivo desafios for substituído por desafiações,
uso do sinal indicativo da crase, vamos a alguns comentários preliminares. Primeiro detalhe, o sinal indicativo da crase é o acento grave. Segundo detalhe, ele deve ser obrigatoriamente usado quando nós temos a ocorrência da crase. E o que é crase? É a representação de dois sons idênticos, no caso, a representação de dois As. Vamos verificar, então, se nós temos a ocorrência de dois As. Se ocorrer, então nós teremos uma utilização obrigatória. Se houvesse a possibilidade de o termo regente exigir preposição e o termo regido admitir ou não artigo, o termo, olha o que estou lembrando, o termo regido, ele poder aparecer com preposição ou sem artigo, então nós teríamos um emprego facultativo. Então, esse é um primeiro detalhe a observar, sem considerarmos ainda as justificativas. Ocorre que a banca, o comando da questão é para que nós façamos a pluralização do substantivo, né? A substituição, não somente a substituição, não somente a pluralização, mas a substituição por um substantivo feminino plural. E a banca não recomenda, não exige a pluralização deste A. Isto é significativo porque vai trazer uma consequência na resolução da questão. Se não há recomendação para a pluralização deste A, significa que ele é somente a preposição exigida pelo termo regente. É uma resposta a alguma coisa, este é somente preposição. Se este é somente preposição, não há a ocorrência dos dois As, preposição e artigo. Então, isso já faz significar que o emprego do acento grave é proibido. Ele não é obrigatório, ele não é facultativo, ele é proibido. Então, este é o nosso entendimento. Então, em nosso entendimento, não há resposta correta. E a justificativa apresentada na alternativa D também não é suficiente, porque o fato de um substantivo feminino estar no plural, ele não é suficiente para o emprego ou não do acento grave. Então, a afirmativa não é a afirmativa não é correta. E no nosso entendimento, no meu entendimento, no nosso entendimento, o fato do substantivo feminino estar no plural também não é determinante para a ocorrência ou não do acento grave. Então, este é o meu entendimento. Vamos olhar a posição da banca em decorrência dos recursos que vocês muito provavelmente vão apresentar.